Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Kaki, professor de matemática, e a aula de hoje vai ser sobre regra de três, que, bom, na verdade é uma coisa muito simples, mas é muito importante, assim. Seja na matemática, que serve para fazer 1 milhão de exercícios, numa prova de Enem, assim, você tem em média uns 5, 6, 7 exercícios que você resolve só usando regra de três. E também é muito útil em outras disciplinas, né? Eu acho que os professores de física já falaram com vocês disso, de regra de três. Na química também é muito usado regra de três. Então é importante prestar bastante atenção para fazer certo, que é uma coisa simples e que aparece muito. Bom, então, primeiro de tudo, para a gente começar o assunto, a gente tem que entender o que são grandezas diretamente proporcionais, né? Primeiro de tudo, grandezas. Grandezas é algo que eu posso medir. Então, por exemplo, o volume de uma garrafa é algo que eu posso medir, a quantidade de garrafas é algo que eu posso medir, o tempo é uma coisa que eu posso medir, velocidade, peso, quantidade de pessoas, isso tudo são grandezas. E o que são grandezas diretamente proporcionais, né? São grandezas que têm uma relação entre elas. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza vai aumentar. E quando ela diminui, ela também vai diminuir na mesma proporção. Então, por exemplo, um exemplo de grandezas diretamente proporcionais é pessoas e meias. Cada pessoa usa 2 meias, né? Então, se eu tenho 3 pessoas, eu vou ter 6 meias. E se eu dobrar o número de pessoas, que eu vou ir para 6 pessoas, eu também vou dobrar o número de meias, né? Que vão ser 12. Então, por isso que elas são proporcionais e diretamente. Ou seja, quando eu aumento uma grandeza, eu aumento a outra. E quando eu diminuo a outra. Mas também existem as grandezas que são inversamente proporcionais. Que assim, quando eu aumento uma grandeza, a outra grandeza que está relacionada diminui. Então a gente tem um esquema mais ou menos assim: quando uma aumenta, a outra diminui, e quando uma aumenta, uma diminui, a outra aumenta. Vamos ver esse exemplo aqui, que é: uma costureira confecciona 25 máscaras por dia. Quantas máscaras ela faz em uma semana? E aí aqui a gente, além de identificar como que as grandezas se relacionam, já vou mostrar como que a gente resolve esses exercícios, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que ver as grandezas, né? Uma costureira confecciona 25 máscaras. Então, quantidade de máscaras, ou simplesmente máscaras, é uma grandeza, e ela faz isso por dia. Então, outra grandeza que eu vou ter vai ser dias. Então, ela faz 25 máscaras em um dia, e eu quero saber quantas máscaras. Então, lembrando aqui da aula de equação, o que eu quero descobrir eu vou chamar de x, ela faz em uma semana. E aqui é quase que uma pegadinha, né? Porque aqui a gente está falando de dias, né? Então, eu não posso colocar só uma semana. Então, tem que colocar uma semana em dias, que são 7 dias. Tá. Agora vamos ver se a grandeza máscaras ela é diretamente ou inversamente proporcional à grandeza dias. Se eu tenho mais dias, eu vou produzir mais ou menos máscaras? Mais máscaras, né? Se eu tenho menos dias, eu vou produzir menos máscaras. Então, aqui são grandezas diretamente proporcionais. E como a gente resolve? É muito simples. Eu vou transformar isso numa equação. Eu coloco um igual aqui no meio e eu transformo esses números em frações. E, bom, para resolver isso, é o que a gente chama de multiplicar em cruz, ou produto cruzado. Ou seja, eu vou fazer uma multiplicação aqui e uma multiplicação aqui. X vezes 1, x, 25 vezes 7 vai ser 175. E aqui a gente já está a resposta, né? Que é quantas máscaras. Então, em uma semana vão ser feitas 135 máscaras. Então, bora para o nosso próximo exemplo, que é assim: uma certa construção demora 5 dias para ser feita com 20 pedreiros.
Quantos pedreiros são necessários para construir em 4 dias? Primeiro passo é identificar as grandezas, né? Uma certa construção demora 5 dias. Então, de novo, aqui a gente tem uma grandeza dias com 20 pedreiros. Então, aqui a gente já tem a outra grandeza, pedreiros. Então, 5 dias, 20 pedreiros. Então, ou seja, quando eu tenho aqui essa informação, ela tem que estar junta, né? Ou seja, na mesma linha. E quantos pedreiros são necessários? Então, eu quero descobrir o número de pedreiros, chamar de x, para construir em 4 dias. Beleza, esse é o primeiro passo, então, identificar as grandezas. O segundo passo é identificar se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, eu tenho uma construção. Se eu tiver muitos pedreiros, eu vou fazer ela rápida ou devagar? Eu vou fazer rápida, né? Porque vai ter muita gente, eu vou conseguir dividir bem o trabalho. Por outro lado, se eu tiver poucos pedreiros, vai demorar muito. Ou seja, se eu diminuir o número de pedreiros, eu vou aumentar o número de dias. Ou seja, elas são inversamente proporcionais. E se quando elas eram diretamente proporcionais a gente multiplicava em cruz, aqui a gente vai fazer uma adaptação antes, né? Eu vou pegar e copiar aqui a primeira, né? Já na forma de fração, que nem quando é diretamente proporcional. Colocar o igual, né? Até agora tudo igual, mas uma das grandezas eu vou inverter. E é por isso que elas são inversamente proporcionais. Então, eu vou colocar o x em cima e o 20 embaixo. E aí agora eu posso fazer a multiplicação em cruz, o produto cruzado. 5 vezes 20, 100. 4 vezes x, 4x. Passo 4 para o outro lado, vai ser o x igual a 100 dividido por 4, que é igual a 25. Então, são necessários 25 pedreiros. Aqui não coube inteiro, mas são 25 pedreiros. E, bom, essa é a aula de regra de 3. Qualquer dúvida, podem ir atrás da gente. Valeu!